Bom dia. Que Deus te abençoe, querido. Que você possa estar sentindo a presença do Espírito Santo assim como eu estou sentindo. Porque a gente só pode falar daquilo que a gente sente. Então que você esteja sentindo a presença do Espírito Santo. Que Ele possa ministrar o seu coração na sua necessidade, naquilo que você precisa. Porque nem sempre aquilo que você precisa é aquilo que os meus olhos estão vendo. Então que o Espírito Santo possa trabalhar em você profundamente naquilo que você está desejoso nessa manhã. Queridos, nós estamos aqui para dar continuidade à série de mensagens Crescendo como Cidadãos do Reino de Deus. Essa série de mensagens começou semana passada e nós aprendemos aqui algumas questões e estamos então na segunda mensagem. Semana passada nós aprendemos o que, pastor? Aprendemos como é a vida no reino e como age um cidadão do reino. Foi isso que nós aprendemos semana passada. Hoje nós aprenderemos o que acontece com um cidadão do reino quando ele deixa-se ser usado por esse reino, por esse governo, pelo Deus, pelo Senhor, pelo Rei desse reino. O que nós vamos caminhar hoje é para entender de fato o que o governo de Deus faz na nossa vida e de que forma o governo de Deus age na nossa vida. Ok? Você está comigo? Você está me acompanhando? Eu quero ler 3 textos com você. São textos pequenos, mas que vão figurar aquilo que eu estou trabalhando com você, que vai servir como base, como alicerce. Primeiro texto é uma profecia de Isaías. No capítulo 9, no verso 6, ele diz: porque o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, Isaías profetiza algo que ia acontecer, ok? Falando que nasceria aquele que seria o poder, que governaria, ok? Segundo texto, também está em Isaías, só que agora no capítulo 32, no verso 1. O rei reinará com retidão, e os príncipes governarão com justiça. O que esse texto, o que essa profecia quer dizer? Que esse rei, que outrora Isaías já tinha falado, governaria com retidão, porque o povo estava sendo massacrado por um governo perverso, ok? E que os príncipes, aqueles que caminhavam sobre essa terra, também caminhariam com justiça. E eu tenho uma boa notícia para você já nesse verso. O rei é o Senhor Jesus, ok? E os príncipes, quem são? Vocês. Quando nós somos governados pelo reino de Deus, o rei governa com retidão e os príncipes com justiça. Terceiro texto. E aí já não é mais uma profecia, é um fato. Dr. Lucas, escrevendo o Evangelho de Lucas após a vinda de Jesus, ele diz: e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Senhor, fala ao nosso coração, nos ensina, Deus, ministra-nos, prepara o nosso coração para que o teu reino tome posse do mesmo. Ensina-nos, ó Deus, com a tua graça, com o teu amor, com a tua justiça,
e nos faz, ó Deus, de verdade transformados pela realeza desse governo tão especial que é o governo do céu. Prepara-nos, ó Deus, para este tempo, e que após esse tempo consigamos aplicar tudo aquilo que estamos aprendendo também nessa segunda mensagem da série. Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, nós lemos profecias como essas que eu acabei de ler para você. Profecias que falam sobre a chegada do reino de Deus, falam também do seu cumprimento. O Velho Testamento estava recheado de profecias falando da vinda do Messias, do estabelecimento do reino. E aí começamos a caminhar com a palavra e percebemos que em Salmo 99:1 também lemos sobre a existência deste reino. E podemos perceber aqui na frente, nas cartas de Paulo, capítulo 1, verso 13 de Colossenses e 14, que esse reino será um reino espiritual. E que, portanto, este governo será um governo espiritual. E aí João deixa claro no seu texto, João capítulo 18, verso 36, reportando-se as palavras de Jesus, entende? Transmitindo para nós, através da escrita, as palavras de Jesus. Ele escreve: disse Jesus, o meu reino não é neste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. E agora, com esse verso, João então começa a mostrar para nós de que reino, ou que reino era este? Da onde veio esse tal de Jesus que governaria com justiça, com misericórdia, com amor? O próprio Jesus então deixa claro: o meu reino não é neste mundo. Eu quero te dar uma orientação. Sabe por que você sente que está faltando alguma coisa na sua vida? Porque você ainda não chegou em casa de verdade. A sua casa não é aqui. A sua casa é lá, no reino espiritual. Esse texto parece que nos deixa um convite da parte do rei para recebermos a cidadania e a proteção de quem pertence de fato a este reino. Não sei se você consegue alcançar isso. A maneira de Deus fazer as coisas é muito interessante e intrigante. Às vezes nem parece muito claro a maneira de Deus fazer as coisas num primeiro momento. É ou não é? Às vezes parece obscuro para nós. Aquilo que Deus faz, nós não entendemos em primeira instância. Mas uma coisa eu lhe digo: pode confiar. Deus fez no passado, Deus faz no presente, hoje, e Deus fará sempre o melhor por mim e por você. Sempre. O governo do reino, e quando nós nos deixamos ser governados pelo reino, quando nós tomamos posse da cidadania do céu, temos algumas certezas. E entre elas é que Deus jamais nos abandonará. Que Deus jamais falhará com a sua promessa.
que Deus jamais nos deixará, que Deus jamais nos abandonará. Contrapartida do mundo, o reino deste mundo e a justiça desse mundo nem sempre é tão certa assim. E eu quero abrir um espaço aqui nessa mensagem, porque Deus colocou algo no meu coração. Nós estamos em estado de calamidade no nosso estado. E eu vi uma nota do nosso novo gestor. Ele disse: por favor, orem, porque a única coisa que tirará o Rio de Janeiro desse caos que ele vive é a oração. E eu queria que você fechasse os seus olhos um minutinho. Eu queria que o governo de Deus fosse estabelecido nessa esfera. E já que nós estamos falando de governo, vamos aproveitar disso. Senhor, o teu filho declarou com seus lábios que o único jeito e solução para a nossa cidade, para o nosso estado, é se for estabelecido o teu governo, no governo a qual ele é o gestor. Então nesta manhã essa igreja atende o clamor do teu filho, pedindo ao Senhor que estabeleça, que venha o teu reino no Rio de Janeiro, que o teu reino seja implantado, seja fixado no governo estadual e municipal e no governo federal, ampliando isso a nível Brasil. Que o teu reino, que o teu governo de justiça, de autoridade, de misericórdia e de verdade possa, em nome de Jesus, se fazer presente nesta área. E que o Senhor possa ser o grande gestor do Brasil, o grande gestor do mundo, se possível. Nós ligamos porque a tua palavra diz que aquilo que está ligado na terra automaticamente é ligado no céu. Então nós entregamos a chave do nosso estado, do nosso município, também de São Gonçalo aqui, mais propriamente falando, diante do teu altar e nas tuas mãos, para que seja estabelecido o teu governo. Fazemos isso porque cremos nas palavras que já foram proferidas aqui, escritas na tua palavra. E com visão espiritual, porque somos cidadãos do céu, nós fazemos esta oração nesta manhã. E ligamos, Pai, em nome de Jesus, modifica o quadro financeiro do nosso estado, modifica o quadro, Deus, da educação do nosso estado, modifica o quadro, Deus, também da saúde do nosso estado, modifica, Deus, todas as esferas, modifica, Deus, todos aqueles que foram eleitos. Começa, Deus, a fazer uma revolução espiritual no nosso estado. Repreende, Pai querido, aqueles que se assentam como, Deus, gestores humanos e que roubam o teu povo, porque em Jeremias diz que aquele que usurpa o seu povo cairá na tua mão. Então, Deus, em nome de Jesus, eu te peço isso, por favor, começa a mover e que os nossos olhos espirituais e físicos possam ver o teu agir em nome de Jesus. Obrigado, querido, por você concordar com essa oração. Como eu estava falando, a maneira de Deus fazer as coisas às vezes não corroboram com a nossa maneira. Nós não entendemos.
Mas de fato eu lhe digo uma coisa: você não precisa entender, o que você precisa é crer. Eu parei de querer entender Deus, o que eu quero é crer. Então, falado estas coisas, eu posso entender aqui que devemos entregar a nossa vida a este governo, porque este governo fará coisas incríveis por nós. E aí você pode então estar se perguntando: pastor, o que esse governo fará pela minha vida? O que esse governo fará pela minha maneira de viver? O que esse governo modificará em mim? Se eu permitir ser dirigido por esse governo, o que acontecerá na minha vida? Primeira coisa que acontece quando nós somos dirigidos pelo governo de Deus, quando você deixa sua vida ser dirigida pelo governo de Deus, você passará a ter uma transformação real em seus valores e atitudes. O governo de Deus, o reino de justiça, ele trabalha na sua transformação. O governo de Deus, ele modifica as suas atitudes, ele modifica a sua maneira de viver, ele modifica aquilo que tem atrapalhado o crescimento do reino dele. O texto diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for puro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Esse texto está nos ensinando no que nós devemos pensar, por onde a nossa mente deve andar, e quais são as coisas excelentes para o reino. Porque uma confusão acontece, querido. Nós às vezes aceitamos Jesus e achamos que tudo vai mudar, simplesmente porque levantamos a mão para o céu e dizemos: olha, agora nós te aceitamos. Nós fomos incutidos uma cultura errada. A primeira cultura errada é que você não aceita Jesus. Jesus é que te aceita no reino dele. Você não aceita ninguém, você não é rei, não é dono de reino. Quem aceita você é o Senhor Jesus. E uma das coisas que Ele quer fazer é transformar a nossa vida, para que tenhamos uma vida transformada, uma vida de realeza. Entende isso? Em geral, então, os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos são conduzidos por atitudes e valores que adquirimos. Você é um fruto do meio, mas você não precisa ser assim. O meio que você precisa fazer parte e tomar como atitude para você é o meio do reino, o ensinamento da justiça, é o ensinamento da verdade. Precisamos ser transformados realmente em nossas atitudes e comportamentos. Na verdade, desde a infância nós fomos ensinados alguns valores, algumas atitudes que na verdade mais nos limitam do que nos ampliam. Mentira ou verdade? Porque quando estamos presos a esse pensamento humano, nós não avançamos no pensamento espiritual. E o que Deus quer nessa manhã é que o governo dele seja estabelecido em você. E quando o governo dele for estabelecido em você, você vai deixar de pensar, entre aspas, pequeno, e você passará a pensar no macro. Você deixará de pensar em você como indivíduo, e você pensará no proveito do reino, no crescimento do reino, no avanço do reino. Transformação real.
Quando o reino chega, meu irmão, uma das transformações que acontece é na mente. Alguns intelectuais gostam de usar a palavra metanoia, que traduzida quer dizer mente. A transformação que o governo de Deus quer estabelecer em você, a transformação que o governo de Deus quer inserir em você, a transformação que o governo de Deus quer que você tenha, é a transformação da mente. Porque se você não transformar na mente, você não transformará em nada. Você ficará sentado a um banco de igreja, você continuará num banco de igreja, mas você não terá as ações do reino intrínsecas em você. E o que Deus quer de verdade é que você transforme primeiro você. E aí, depois que você for transformado, tudo vai ser transformado a partir de você. Entende isso? Comece esse tempo, querido, fazendo sabe o quê? Filtrando os seus pensamentos. Pastor, eu tento fazer isso, eu estou tanto tempo na igreja e eu não consigo. Querido, você precisa começar a partir de hoje a filtrar os seus pensamentos para que haja transformação em suas atitudes. Primeiro você pensa, depois você age. Primeiro você pensa, depois você fala. Primeiro você pensa e depois você tem atitudes. Então a transformação precisa ser no pensar. Como dizíamos no seminário, no seu laboratório de análise, na sua mente. Precisa ser aqui, precisa ser na sua mente. Você precisa deixar que os valores, que a direção, que o amor espiritual deste reino entre na sua mente. E arranque da sua mente os valores humanos, as culturas humanas, as intenções humanas. Você está me entendendo? O governo do reino de Deus, ele quer estabelecer em você uma nova mente, um novo pensar. Ele quer que você seja de fato totalmente transformado. Ou seja, sabe o que acontece com isso? Quando você deixa o reino de Deus se estabelecer em você, todos notarão, todos verão a sua mudança de atitude. As suas atitudes vão dizer quem você é de verdade. Porque parece para mim, olhando para trás, olhando para a minha vida, é que eu e você somos somente uma máscara. E Jesus não quer isso. Jesus quer que o reino dele seja estabelecido e que nossas ações falem aquilo que nós verdadeiramente somos. Muito embora seja difícil, eu acredito nisso. Eu sei que é. Mas precisamos pelo menos tentar deixar a transformação do reino de Deus. Sabe o que eu quero lhe dizer, querido? Não desista de tentar ser diferente. Não desista de tentar ser transformado. Não desista de tentar ser espiritual. Não desista. Porque se você desistir, o reino de Deus não está em você. O reino de Deus não se estabeleceu em você. É nas suas atitudes é que as pessoas veem o rei. É com suas atitudes é que as pessoas veem o reino. É com suas atitudes é que as pessoas têm a esperança de se encontrar nesse reino e de se encontrar com esse rei. Segundo ponto: você terá justiça real para tomar as suas decisões. Busquem, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Outro verso diz, lá em Salmo 45:6: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino.
Basta olharmos para a vida de um homem de Deus, que vamos ter a nítida visão de que ele governou a terra, não com os argumentos ou força do seu braço, mas com a força do braço de Deus. Sabe quem é esse homem? Davi. Pastor, mas Davi errou muito. Sim, como eu e você. Mas ele não desistia. Ao mesmo tempo que ele cometia uma infração, ao mesmo tempo que ele cortava a jugular de um gigante, ele se dobrava, ele tocava, ele se prostrava diante de Deus e dizia: não deixe escapar de mim o teu reino, não deixe fugir da minha mão o teu reino, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida, e que eu governe o teu povo com a justiça do reino. Davi era preocupado com isso, meu irmão. Davi sabia que a justiça do reino não falha. A justiça humana, ela prende quem deveria estar solto e solta quem deveria estar preso. Concorda comigo ou não? Eu não tenho medo de falar isso não, porque é a verdade. Ela prende quem deveria estar solto e solta quem deveria estar preso. Nossa justiça é falha, porque ela é coordenada por homens. Mas a justiça de Deus, ela não é falha, ela é real. Ela vai julgar segundo aquilo que os olhos dele viu. Davi reinou, querido, sobre todo Israel, administrando o direito da justiça do seu povo, disse 2 Samuel. Suas decisões nunca mais serão as mesmas se você aprender a governar como Davi governava. Governar a sua própria vida, os seus negócios, a sua família, segundo o princípio da justiça do Espírito Santo de Deus. O governo de Deus quer estabelecer para você essa justiça real. O governo de Deus quer estabelecer para você um julgamento concreto, um julgamento certo. A justiça de Deus, querido, não falha. Quando nós tomamos posse da justiça de Deus, nós não ficamos frustrados. Leia essa frase com carinho, que vai aparecer na tela para você aí. 1, 2, 3 e já, vai. Agora que você já conhece a frase, vamos ler numa voz só. Quando frustrações e julgamentos errados com a justiça de Deus são inexistentes. Se Deus estiver julgando a sua vida, você pode ter certeza que não há nada errado. Deus age sempre certo, Ele não tem sombra de variação, Ele não dorme. Um texto bíblico diz: não dormitará o guarda de Israel. Não tem como Ele não ter visto isto ou aquilo. Ele age com justiça real. E Ele quer que você seja assim. Em suma, sabe o que Ele está querendo nos dizer? Deixa as injustiças para lá. Eu tenho aprendido com Deus. Aprendi, desde o ano passado estou falando isso. E eu não julgo ninguém mais nada. Cada um sabe de si. Eu tenho que saber de mim. Mas pastor, você é pastor e você tem uma missão. Sim, eu tenho a missão de pregar a verdade. Eu tenho a missão de falar a verdade. Eu tenho a missão de agir com justiça, de ser transformado. Essa é a minha missão. E não de julgar injustamente ninguém. Então eu aprendi e estou colocando isso em prática em minha vida. Estou engateando nisso, tá? A julgar com a justiça de Deus, não com a minha, porque a minha é falha. Terceiro lugar,
quando o governo de Deus dirigir a sua vida, você receberá e entregará misericórdia. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Tive o prazer de ir a um lugar e adquiri um livro e vou começar a lê-lo, que se chama Perdão Total. Quero entender mais sobre esse negócio, porque isso vai me ensinar a ter misericórdia e entregar misericórdia. Um outro texto diz assim: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você é misericordioso, a misericórdia ela vai coordenar a sua mente, o seu juízo. Um outro verso diz: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Neste reino a qual eu estou apregoando para você, só sobrevive quem recebe e entrega misericórdia. Se você não é misericordioso, você precisa colocar isso no seu currículo urgentemente, porque só sobrevive no reino de Deus quem entrega misericórdia, e junto à misericórdia também entrega graça. E essa graça e a misericórdia juntas movimentam e dão vida ao reino de Deus. Se você não é misericordioso, automaticamente você não tem graça. E aí não é da palavra ser engraçado, não. É da palavra não ter graça mesmo. Se você não é um misericordioso, você não pactua com o reino de Deus, e você não está ligado ao reino de Deus. Quando nós temos misericórdia e graça, nós estamos estabelecendo o reino de Deus e dando movimento a esse reino. E isso é importante que nós saibamos, que a nossa bondade e plenitude vem da graça do nosso Rei. A misericórdia que eu estou te falando, ela vem do Rei para os seus súditos, para os príncipes, para que os príncipes espalhem essa misericórdia. E aí é para você pensar: será que você tem agido com misericórdia e graça com as pessoas? Pense nisso um pouco. Pense só um pouco. Porque é algo muito difícil agir com misericórdia. Porque quando você age com misericórdia, as pessoas que te cercam tiram você como bobo. Quando você age com misericórdia e graça, as pessoas dizem que você, desculpe o termo chulo, é otário. Quando você age com misericórdia com aquele que vos persegue, o mundo diz que você é um bobão. E essa cultura humana, ela está tão enraizada em nós, que nós mesmos nos chamamos de bobões, quando nós agimos com misericórdia. Mas a Bíblia diz com clareza que os misericordiosos herdarão o reino de Deus. Jesus, quando ensina os seus discípulos, ele diz isso. E ele é o Senhor do reino. Experimente, querido, desfrutar da liberdade e da alegria de viver uma vida na misericórdia de Deus e espalhando misericórdia pelo mundo. Experimente.
Eu sei que às vezes os embates são tão grandes que a nossa vontade humana é não ter misericórdia. A nossa vontade humana é chutar o pau da barraca. É agir com todo o rigor da lei. Mas nessa manhã o Espírito Santo está falando para você. Eu não sei o que você está passando, mas Ele está falando a você: haja com misericórdia. Aprenda. Porque você só vai poder dar aquilo que você tem. O que você não tem, você não dá. Você não tem para dar. E se você não tem misericórdia, tem um problema com você, príncipe ou princesa, e o reino. Você precisa lutar, correr atrás disso. Em último lugar, o governo de Deus. E se você deixar o governo de Deus dirigir a sua vida, você vencerá as suas batalhas com a verdade real. E isso é importante para nós, é ou não é? Porque nós estamos nos degladiando com as verdades humanas. E estamos deixando de lado as verdades reais. Qualquer coisa, qualquer batalha, nós deixamos a graça, a misericórdia, a transformação e vamos agir na força do nosso braço. Quando você deixar o reino de Deus dirigir a sua vida, você vencerá as batalhas com a verdade real. Olha esses textos. E conhecerão a verdade, complete para mim. Vamos falar mais bonito? E conhecerão a verdade. Asseguro-lhes que aquele que crê tem vida eterna. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Entenderam isso? Sabe o que eu gosto desses versos? É que não precisa nem explicar, eles mesmos se explicam. Se você for detentor da verdade, se o teu coração estiver cheio do Espírito Santo, se o reino e o governo do reino estiver estabelecido em você, você agirá desta verdade e nesta verdade. O governo do reino é eterno em todo tempo e lugar. O governo de Deus está ancorado na verdade, não há sombra de variação, não há mentira no governo de Deus. Deus é o Deus da verdade e Ele disse: eu me santifiquei na verdade para que vós não viva na mentira. Mas sabe o que me espanta, meus irmãos? E não é um julgamento não, eu me incluo nisso. Às vezes, para dar um jeitinho, nós mentimos. Nós tomamos mão de outras questões e apontamos os pecados alheios, mas não vemos que somos mentirosos. E esticamos o dedão para o pecado do nosso irmão, mas não vemos que somos mentirosos. Que mentimos por coisas banais, por coisas pequenas, e não deixamos o estabelecimento do reino de Deus ficar fixo em nossa vida e coração. O reino de Deus, querido, é ancorado na verdade. Não tem mentira no reino de Deus. E a verdade é um valor. E é o maior valor do governo de Deus. Ele vive na verdade. Como eu disse a você, Deus, meu irmão, não varia. Deus não muda de opinião. Deus não diz assim: ah, mas é que eu falei isso, mas agora é aquilo. Deus é verdade, não há dúvida.
Não há nada que Deus faça ou fale que não seja inteira verdade. Sabe o que eu gostaria nessa manhã? Que eu pudesse falar isso de mim mesmo. Tudo que eu falo é a verdade. Sabe o que eu gostaria? É que você que está sentado aí pudesse falar exatamente isso. Tudo que você fala é a verdade. Sabe por quê? Porque Jesus se intitula a própria verdade. Jesus recebeu toda a autoridade para reinar e nos conduzir por essa plena verdade. Então faça um favor para mim. Acostume-se com a vida verdadeira. Livre-se de toda mentira dentro e ao seu redor. Livre-se. Lance fora toda mentira. Lance fora todo engano. E se as coisas que vos cercam são pautadas e baseadas em uma mentira, diga não. Não pactue com planos de inverdade. Não some com aquilo que você não tem certeza se é verdade. Eu tenho andado preocupado nessa terra. Se em algum momento eu estou compactuando com alguma coisa que não é verdade, quando chega aos meus ouvidos, entende? Será que eu estou fazendo alguma coisa que não é tão verdade assim? Porque Deus é o pai da verdade e o diabo é o pai da mentira. E os mentirosos, a Bíblia diz, são iguaizinhos a Satanás. E agora? Como é que a gente faz? Como a gente sai disso? Fácil. Seja íntegro como o rei o é. Seja íntegro. Vença as suas batalhas com o cinto da verdade. Assim de verdade você será reconhecido como um cidadão do céu. Você só será conhecido como um cidadão do céu pelo rei deste reino se você aprender a andar em uma vida de verdade. Jesus deixou claro através da tradução da carta do Evangelho de João. Aquele é o pai da mentira. E tudo que vem dele é mentira. E aquele que se faz mentiroso é filho dele. E aí Jesus então deixa claro que ele é a verdade. E aí você pode estar aí sentado, porque o Espírito Santo está falando no meu coração: pastor, mas durante tanto tempo eu falei a verdade, agi com verdade, e ficaram todos contra mim, e ninguém reconheceu que eu estava certo. Engano seu, bobo. O maior reino, que é o reino de Deus, conhece você e sabe se é verdade ou não. E se for verdade, no último dia, todas as coisas serão julgadas por ele. Entende? Todas as coisas. Inclusive essas coisas. Eu concluo a minha palavra dizendo para você: você quer hoje mudar de vida? Deixar o rei governar a sua vida, a sua família, os seus negócios, a sua saúde, o seu estado emocional? Leia esse texto comigo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, disse Paulo, escrevendo aos Romanos. Você precisa tomar uma decisão hoje.
de estabelecer o governo de Deus, o domínio desse governo, o domínio desse rei e do seu reino no seu coração. Submeta-se a esse governo. Submeta-se a esse governo. Porque se você deixar ser submetido a este governo, se você deixar ser dirigido por esse governo, você passará da transformação real. E os seus valores e atitudes serão totalmente modificados. Você passará a viver a justiça real para tomar as decisões certas e não erradas. Você aprenderá e receberá misericórdia. Sempre. E você viverá uma vida de verdade. Eu queria que você ficasse de pé. Eu sei que às vezes pastor é enjoado, que pastor é chato, porque ele está em posse do microfone, porque ele está falando. Ele não sabe, ele não me conhece profundamente. Ele não sabe, ele não me conhece. Realmente eu não sei de nada. Eu não te conheço mesmo. Eu conheço a sua casca. Como você não sabe de nada da minha vida, você conhece a minha casca. Mas aquele que está aqui hoje, querido, ele te conhece, por dentro e por fora. E ele é o Senhor desse reino. E ele quer mexer na sua vida, mudar a sua vida, fazer com que você de verdade viva essa transformação real, essa justiça real, essa misericórdia real e essa verdade real. Para tanto, você precisa ter uma atitude, porque não há ação de Deus sem ação nossa. Não há ação de Deus se nós não dermos o primeiro passo. E Deus nessa manhã, querido, colocou no meu coração: meu filho, você precisa agir com a mente mais transformada. Você precisa agir com a vida verdadeira. Você precisa agir com mais justiça. E como eu sempre gosto de fazer, Deus me chamou para ser pastor. Por isso eu estou aqui falando. Mas eu sou tão errado quanto você. E eu queria te chamar aqui à frente para a gente orar junto. Para a gente dizer para Deus: ah, Deus, tem misericórdia de nós. Nós somos um povo falho, pecadores, que não agimos com verdade. Mas nós queremos alcançar o reino, queremos andar em verdade, queremos ser transformados pelo Senhor. Começa a agir na nossa vida. Eu sou o primeiro a estar aqui. Eu queria que você deixasse o seu lugar para orar comigo. Eu sei que a gente vai ter uma dificuldade por questões da nossa própria mente, mas como eu disse a você, querido, a sua mente é o que menos importa aqui. O que importa mais é o que Deus pensa de você. Pode ser chegar aqui para frente, ó. Pode vir mais para frente. Eu sei que é difícil tomar essa atitude. Eu não tenho agido, pastor. Eu não tenho agido de forma como o Senhor falou. Eu sei que é difícil. É difícil para mim falar isso aqui para você. Eu não tenho agido com tantas destas coisas que estão aqui. Mas eu quero agir. Eu quero ser assim, do jeito que a Bíblia manda eu ser, para que eu possa alcançar e morar no lar celestial. Nós vamos cantar. E com essa canção, eu não vou te impulsionar com oração não, que é muito fácil isso. Eu orar e você continuar. Eu vou pedir a você o seguinte: nessa canção, você vai sentir o Espírito Santo de uma forma que você nunca sentiu.
E aí, se o Espírito Santo falar para você, fica de joelho, você fica. Se o Espírito Santo falar para você, fica de pé, você fica. Se o Espírito Santo falar para você, comece a falar comigo, você fala. Não precisa esperar eu orar não, querido. A mesma autoridade que eu tenho, você tem. Eu não sou melhor do que você em nada. Eu só tenho um chamado diferente que o seu.